Gênesis capítulo 3, apenas o versículo 6. O tema da mensagem hoje é bem diferente do habitual que sempre apresenta os irmãos. O tema da mensagem hoje é autossabotagem. E os irmãos vão entender, os irmãos vão compreender porque esse tema, autossabotagem. Gênesis capítulo 3, versículo 6, assim nos diz a palavra de Deus. Esperar o irmão Cristo trazer a água aqui, porque... Irmão Cristo, eu vou tomar pela sede primeiro, depois o irmão traz mais, por favor. Obrigado, irmão. 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos repetir? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Bendito Deus que está no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aqui entre nós, como ela é no céu. Obrigado por Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Obrigado pela palavra do Senhor, pelo pão, pelo manar da tua palavra. E queremos, por favor, pela porção dela, nos ouvir a tua voz nesta noite. Rogamos pela vida do pastor Michel, sua família, o consolo, o conforto para o teu servo que teve que sair da tua casa agora. Conforte toda a família. E agora, Senhor, estamos aqui para te ouvir. Após um momento muito especial em que sentimos tua presença e que temos a plena certeza de que o Senhor se alegrou conosco. A sua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Nos fale por tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Autossabotagem. Uma palavra muito comum usada ou vista em filmes de ficção, né? Sabotagem significa dar prejuízo. Eu achei assim uma definição muito interessante. São muitas definições sobre sabotagem, mas eu achei uma muito interessante. Sabotagem é provocar prejuízo ou danos, impedir o funcionamento regular ou normal de alguma coisa. Eu gostei dessa definição. Alguém que faz uma sabotagem está impedindo ou tentando impedir o funcionamento regular ou normal de alguma coisa. Neste caso, meus irmãos, o ser humano foi sabotado por ele mesmo. Nós não funcionamos, não somos máquinas, somos seres humanos. Mas como seres humanos, nós temos uma forma, a forma do Criador. E quando nós olhamos para a Bíblia, especificamente para esse capítulo 3, nós vamos perceber que o ser humano auto se sabotou. Ou seja, ele deu lugar ao pecado, e o pecado tirou do ser humano a forma original. Impediu o ser humano de funcionar. Vou trocar a palavra. Impediu o ser humano de agir. Impediu o ser humano de ser alguém que Deus planejou em eternidade
para ser segundo a sua imagem e a sua semelhança. Esse capítulo 3 do livro de Gênesis, ele é o capítulo conhecido como o capítulo da queda. Se você pegar a sua Bíblia aí, lá naquela parte de cima de cada capítulo, que geralmente vem com um tema do capítulo, ou daquele trecho, e se você observar, lá em cima vai falando sobre a queda do ser humano. Mas esse capítulo 3 é muito mais do que o relato da queda. Esse capítulo 3 de Gênesis é o capítulo em que se retrata a realidade do homem antes, durante e pós-queda. O processo da queda se deu da seguinte forma: distorção da verdade, tentação, desobediência, pecado e queda. Esse foi o processo da sabotagem humana. Primeiro, não aconteceu o pecado. Primeiro foi a distorção da palavra. Quer ver? Capítulo 3, versículo 1, nos diz assim, ó: ora, a serpente era mais astuta do que todas os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Reparem que nesse capítulo tem um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação, ele não aparece no capítulo 2. Ele não existe no capítulo 2. O capítulo 2, ou no capítulo 2, nós não temos o homem no pecado, não é o capítulo da queda. O capítulo 2 é o capítulo que fala da criação específica do homem. Então nós temos o capítulo 1, que é a criação geral, temos o capítulo 2, que é a criação específica do homem, e dentro do capítulo 2 você não vai encontrar esse ponto de interrogação quando Deus falou para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai encontrar esse ponto de interrogação. O que esse ponto de interrogação significa? Significa dizer que a serpente, logicamente, que é o diabo, que ainda não era chamado de diabo, evidentemente, ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V na palavra de Deus e ele distorce apenas com um ponto de interrogação. O que nós chamamos hoje de relativismo. O que é o relativismo? Relativismo é tornar duvidoso aquilo que é uma verdade absoluta. Por exemplo, o homem pode mesmo viver com duas mulheres? Um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação causa uma dúvida. O homem foi criado para viver fora da presença de Deus mesmo? Existe Deus mesmo? Deus é criador de todas as coisas mesmo? Então esse ponto de interrogação, esse relativismo, causa ou cria dúvida em quem está ouvindo a pergunta. O relativismo, numa forma muito simples de se entender, é a tentativa de distorcer uma verdade absoluta. E no caso aqui, a verdade absoluta de Deus é: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Então o que a serpente está fazendo? Ela está distorcendo a verdade absoluta de Deus, colocando um ponto de interrogação. E muitos têm caído nessa onda de ponto de interrogação, muitos têm caído nesse relativismo, muitos têm duvidado das verdades absolutas de Deus. As verdades absolutas de Deus, elas não podem ser alteradas, mudadas, transformadas. São verdades absolutas, são verdades eternas. Amém? Então o processo é esse: a distorção da verdade, a tentação, porque aí vem a serpente tentando Eva a comer do fruto. Depois da tentação,
é que vem a desobediência. O que é a desobediência? A desobediência é exatamente fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Aí sim, depois da desobediência, vem um pecado e por conseguinte, a queda. Chama a sua atenção para o fato de tudo isso começar com a distorção da verdade. Tudo isso começa com a distorção da verdade. Deus é verdade, Ele é a própria verdade, Ele é a própria palavra, Ele é a verdade absoluta. Em Deus não há sombra de variação. Ele é completo em si mesmo. Então o pecado nada mais é do que uma sabotagem à verdade absoluta de Deus e às verdades absolutas do Deus eterno. Eu vou dividir com você algumas verdades absolutas antes da gente entrar aqui nos pontos da mensagem. E são verdades assim que a gente às vezes nem percebe que elas existem. Verdades absolutas de Deus. Preste atenção. Eu ia colocar lá para projetar e eu acabei esquecendo. Me perdoe, por favor. Olha isso. Tudo vem de Deus. Ele é a fonte de tudo. Isso é verdade absoluta. Não há como mudar, alterar isso. Deus, tudo vem de Deus. Ele é a fonte de tudo. Outra verdade absoluta. Deus preparou tudo em eternidade. O que você vê hoje, o que você vive hoje, já foi preparado por Deus em eternidade. Inclusive você. Você foi projetado por Deus em eternidade. Deus planejou você, não foi no ventre da sua mãe. Deus planejou você em eternidade. Isso é verdade absoluta. Outra verdade absoluta. Tudo do homem volta para Deus. E quando eu falo tudo que diz respeito ao ser humano, alma, espírito, seu corpo, volta para Deus. Ah, pastor, mas o homem que não tem Jesus, que não é salvo, ele não vai para o inferno? Não vai ficar separado de Deus eternamente? Infelizmente sim. Mas antes de ir para o inferno, a Bíblia diz que ele vai para o pó, mas a sua alma volta para Deus que o fez. Verdade absoluta. Outra verdade absoluta. Deus não vai criar outro de você. Você não terá uma cópia. Você é único. Diz amém, irmão. Glória a Deus. Outra verdade absoluta. Minha história já foi escrita por Deus em eternidade. Salmo 139, Davi vai dizer isso. A história, a nossa história foi escrita em eternidade. De tudo que Deus me deu, me dará na vida, tem a ver com a minha identidade. A única coisa que Ele não quer que fique na terra é um propósito. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é sério. Vou repetir. De tudo que Deus me deu, te deu, nos deu, para ser vivido nesta vida, isso tem a ver com a minha identidade que Deus me deu. E a única coisa, isso vai voltar para Deus. A única coisa que Ele quer que fique aqui na terra é um propósito. Deus te deu um propósito e esse propósito não é para ficar, não é para subir com você, é para ficar aqui na terra. Você foi chamado para cumprir uma missão e essa missão não será cumprida no céu, essa missão será cumprida aqui na terra. Aí eu quero dividir uma pergunta com você, que talvez você esteja fazendo, e a pergunta é a seguinte: se tudo isso é verdade absoluta, por que o homem não vive tudo isso? Ou seja, por que o homem não
Ele não entende que Deus é fonte de tudo, ele não entende que Deus planejou tudo na eternidade, ele não entende que ele faz parte do plano de Deus, ele não entende e nem vive as realidades de Deus. Por quê? A resposta é: porque ele possui o livre-arbítrio. Porque possuímos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um perigo para o homem. O livre-arbítrio é como uma granada que, se puxar o pino do pecado, explode. Vou repetir. O livre-arbítrio é como se fosse uma granada. Se puxar o pino do pecado, ela explode. A razão pela qual o homem, que foi criado por Deus em eternidade, que Deus deu um plano na eternidade, que Deus planejou a eternidade, a razão pela qual o homem não vive o que Deus planejou em eternidade é porque o homem tem um livre-arbítrio. Meus irmãos, Deus, quando criou Adão e Eva, Ele não criou Adão e Eva sem o livre-arbítrio. Você, quando nasceu, você nasceu com livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A palavra já diz: é o desejo ou é a livre escolha. Você tem o direito de escolher direita, ir para a direita ou para a esquerda, ir para a esquerda ou para a direita. Você tem o direito, o livre-arbítrio, melhor dizendo, de escolher viver uma vida com Deus, sem Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento sem Deus. Você escolhe santidade ou pecado. Você escolhe andar em espírito ou andar na carne. Você escolhe servir ou ser negligente. Deus não vai tirar o nosso livre-arbítrio. Porque nós seríamos como se fossem marionetes em sua mão, e nós não somos como marionetes na mão de Deus. Nós somos parceiros de Deus. Nós somos amigos de Deus. E o fato de sermos amigos de Deus, porque somos filhos dele, não nos tira o direito de termos o livre-arbítrio de escolher não querer caminhar mais com ele. Você usa o seu livre-arbítrio como chave, ou corre o risco de usá-lo como uma granada que está pronto de explodir? Porque você pode usar o seu livre-arbítrio como uma chave e não como uma granada. Como assim uma chave? Eu tenho o livre-arbítrio de escolher viver uma vida profunda com Deus, uma vida frutífera com Deus. Então, por favor, não sabote, não altere, não mude o que Deus planejou. Use o seu livre-arbítrio como uma chave que vai te levar a viver uma vida profunda com Deus, uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de instrumentalidade na mão dele. Amém, gente? Eu quero dividir com você alguns sinais, os sinais que estão no texto bíblico, sinais imediatos da autossabotagem humana. Sinais, claro, evidentes da autossabotagem humana. Estão aqui no texto, eu quero dividir com você. Vamos lá. Primeiro sinal da autossabotagem humana: perda da inocência. Esse é o primeiro sinal da autossabotagem humana. Perda da inocência. Você pode ler o versículo 7 comigo, por favor? Versículo 7. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O texto diz que quando o primeiro casal comeu do fruto, seus olhos foram abertos. Houve uma percepção imediata. Imediatamente, os seus olhos foram abertos. E eles percebem que eles não são mais inocentes. Então, na verdade, sai a inocência e entra a malícia. É isso que está acontecendo aqui com o primeiro casal. Pós-pecado, pós a sabotagem,
eles deixam a inocência e passam a viver em malícia. A malícia é a predisposição para o mal, para o pecado, para a transgressão, para a iniquidade. Perda da inocência. Eles não são mais pessoas, não é mais um casal que não sabe o que é mal. Só tem pureza. Há uma palavra que nos adverte. Eu não sei se pode colocar aí, Juliana. A Juliana está lá? Ô, Lucas, coloca para mim, por favor. Eu deixei para compartilhar com você na tela, porque eu acho importante essas duas palavras que nos advertem muito bem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Coloca para mim, por favor. Vamos com calma esses dois versículos, que são de versículos que nos advertem quanto a essa questão, quanto a essa verdade, quanto a esse princípio que foi desconstruído, a inocência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se puder colocar para a gente compartilhar junto. E depois, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu só não posso esperar muito. 1 de Pedro, capítulo 2, 1 e 2. Olha isso, ó. Acompanhe comigo, irmão. Eu nem vou ler aqui não, eu vou ler com você aqui, ó. Você vai ler aqui, eu vou ler aqui. Olha só. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja, toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Segura um pouco, já pode colocar aí na agulha, 2 Coríntios 11, 3. Presta atenção, irmãos, o que Pedro está dizendo para a gente? Pedro está dizendo assim: meus irmãos, sejam como crianças puras. Eu sei que a malícia, ela está presente na mente, nos olhos. A malícia está presente, mas vamos agir como crentes. E como crentes, vamos ser crianças, vamos ser puros, vamos ser inocentes. O outro texto, advertência do apóstolo Paulo, capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Esse aqui é uma advertência muito pesada. Vamos lá. Olha o que está dizendo, ó. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida a se afastar da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Guarda esses dois versículos. Então o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Perda da inocência. Com a perda da inocência, o homem passa a ter malícia. Mas o que o apóstolo Pedro, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é outra coisa. O que eles estão nos dizendo, nos advertindo? A malícia está presente, nós sabemos o que é mal. O mal está diante dos nossos olhos, o mal está diante de nós. O pecado de tão de perto nos rodeia, mas nós temos um padrão de vida. Nós temos um padrão. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Senhor. Ele sim pode nos levar à inocência. Eu gosto daquela canção que diz: quero ser como criança, te amar pelo que tu és. Voltar à inocência. Qual a diferença da inocência do primeiro Adão para a inocência do último Adão, que é Jesus, na vida do ser humano? A diferença é que o primeiro Adão não tinha consciência do mal, do pecado. Então suas palavras e ações eram na inocência. O homem pós-pecado, que está em Cristo, no caso nós temos a consciência do mal, mas nós escolhemos fazer a vontade de Deus, mas nós escolhemos ser a imagem de Jesus. Essa é a diferença.
O primeiro Adão, não tinha consciência do pecado, do mal, até que o pecado entrasse em sua vida. Nós sabemos o que é pecado, nós já pecamos, nós já vivemos em pecado. Muitas pessoas que estão aqui viveram na sarjeta do pecado. Você sabe o que é pecado, você sabe o que é transgressão, você sabe o que é ter uma vida de iniquidade, mas você sabe também que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e que Ele é o padrão da sua vida, e por você viver a imagem de Jesus, o padrão de Jesus, você vai dizer não ao pecado, você vai dizer não à iniquidade, você vai dizer não às tentações. Por quê? Porque ainda que a malícia está diante dos seus olhos, o Espírito Santo está segurando na sua mão e te ajudando a vencer a carne, te ajudando a vencer o pecado, te ajudando a vencer a iniquidade, e dia após dia você é um vencedor por meio de Cristo Jesus. Por que você acha, irmão, que Jesus fala assim, que para entrar no céu nós temos que se fazer como uma? Por causa da inocência, da pureza. E a gente vence o pecado, a gente vence a malícia, a gente vence a concupiscência com a ajuda do amigo Espírito Santo, porque Ele é puro, Ele é santo. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas hoje Ele ajuda nas nossas fraquezas. Ele permite que vivamos como uma criança diante de Deus na inocência. E eu quero convidar você a pedir o seu amigo Espírito Santo para te ajudar a permanecer na inocência, no nome de Jesus. Amém, amados? Outro sinal da autossabotagem humana, além da perda da inocência: perda da sensibilidade espiritual. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é sério. Claro, tudo é sério, mas eu quero dar um quê a mais de seriedade no que eu vou falar agora. Versículo 8. Aí você vai para a Bíblia comigo. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Perda da sensibilidade espiritual. O que nos mostra que Adão e Eva perderam a sua sensibilidade espiritual? Preste atenção. Eles ouviram a voz de Deus. Não deixaram de ouvir a voz de Deus. Está escrito no texto. Mas ao invés de serem atraídos ao chamado de Deus, eles se afastaram da presença dele. Isso é perda de sensibilidade. Eu vou repetir, porque isso precisa ficar bem claro para a gente. Deus, como todos os dias, chamou Adão e Eva pelo nome. Adão, Eva. Só que ao invés de Adão e de Eva serem atraídos ao chamado divino, eles se afastaram do chamado divino. Eles não conseguiram mais ouvir a voz de Deus como um chamado à intimidade. Não houve mais anseio pela presença. Antes, a aproximação era um prazer. Agora, a fuga era a realidade. Eu preciso digerir isso com você. Mais do que profético, isso precisa ser didático. Não houve mais anseio pela presença. Antes, a aproximação era um prazer. Agora, era uma fuga e uma realidade. Qual realidade? Eles estavam longe de Deus. Infelizmente, isso tem sido a realidade da vida de muitos crentes.
Eu não estou falando de pessoas não salvas, pessoas não crentes. Pessoas não salvas, pessoas não crentes, elas podem até acreditar que Deus existe, elas até acreditam que Deus existe, elas até leiam a Bíblia, elas podem até vir a um culto. Mas eu estou falando de gente crente, que conheceu a palavra, que conheceu a verdade. Infelizmente isso tem sido a realidade de muitos crentes. Como assim, pastor? Pessoas se tornaram insensíveis à voz de Deus, à presença de Deus. Não há mais o secreto. Não há mais a devoção. Não há mais a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. E você pode ter certeza que Deus te chama todos os dias. Porque você não é diferente de Adão e Eva. Guardadas as devidas proporções de séculos e séculos e ser um casal feito para o jardim ou no jardim do Éden. Mas você não é diferente de Adão e Eva, porque você, assim como eles, você é um ser humano criado por Deus. E creio, recriado em Cristo. Olha o que o pecado faz na vida de um ser humano, irmão. O pecado causa insensibilidade espiritual. Adão e Eva se envolveram com o pecado e perderam a sensibilidade. Perderam o prazer da presença. Acharam uma rota de fuga. Característica de um pecado. O pecado leva a pessoa a achar uma rota de fuga. O que eu chamo de rota de fuga? Rota de fuga é um caminho diferente da presença, da palavra e da vontade de Deus. Vou repetir. Rota de fuga é um caminho diferente da presença, da palavra e da vontade de Deus. Por favor, se você encontrou um caminho, uma rota de fuga, volte hoje para Ele. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não somente para a salvação, o caminho está pavimentado para você voltar à presença de Deus, você voltar para a palavra de Deus e você voltar para a vontade de Deus. Por favor, meu irmão, encontre hoje esse caminho de volta para o secreto, de volta para a presença, de volta para desfrutar da presença de Deus Todo-Poderoso. Ele está te esperando. Não permita que a sensibilidade espiritual faça parte da sua vida. Pelo contrário, meu irmão, sinta a presença dEle, deseja a presença dEle, anseie pela presença dEle. O Pai está te chamando. O que eu acho lindo é que hoje Deus nos chama à sua presença e Deus nos chama para poder fazer a sua vontade. Eu estava lendo esses dias sobre o envio dos discípulos ao mundo e estou preparando uma mensagem para pregar ainda no nosso mês de missões. E o Espírito Santo me falou algo que eu quero dividir com você. E a gente vai repetir isso. Como que alguém tem um encontro com Jesus num culto e não vai para o mundo para servir a Jesus? Culto, irmão. O final de todo culto é o início do cumprimento da sua missão. Vou repetir. O final de todo culto é início do cumprimento da sua missão. Você se encontra com Jesus aqui hoje e amanhã você cumpre a missão no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Todo culto é isso. É impossível você se encontrar com Jesus e não cumprir a sua missão. Então o que está acontecendo aqui? Deus está chamando Adão e Eva. Deus encontrava com Adão e Eva se encontrava com Deus, e depois desse encontro, Adão e Eva ia continuar cuidando do jardim. Ei, irmão,
Você se encontrou com Deus hoje nesse culto, só que você não vai precisar cuidar de um jardim, mas você vai precisar cuidar da obra dele. Você foi chamado à presença dele, mas você também é chamado para fazer a vontade dele. Só que nós perdemos a sensibilidade. Estamos tão envolvidos com as nossas coisas, estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, ou às vezes, colocamos folha de figueira. E folha de figueira é tentativa de encobrir pecado. Tentativa, porque é impossível esconder algo de Deus. Seu espírito precisa ser ativado nessa noite, para você desejar a presença dele, viver experiência com ele e executar a vontade dele. Amém, aleluia. Vamos lá. Mais um sinal da autossabotagem humana. O terceiro sinal: desconstrução da imagem e da semelhança do Criador. Versículo 9, versículo 11. Vamos comigo ao texto na sua Bíblia. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? O que é imagem e semelhança de Deus? Nós aprendemos lá no início da escola bíblica dominical que imagem e semelhança é ser parecido com Deus, né? Então a gente constrói um Deus que tem dois braços, tem um rosto, e que nós somos iguais a Ele. Não está errado dizer que a nossa aparência física se parece com Deus, de maneira nenhuma. Mas, na verdade, imagem e semelhança não tem a ver com aspecto visual, físico. Imagem e semelhança tem a ver com fazer como Deus e ser como Deus. Nesse sentido, Deus faz duas perguntas a Adão que nos chamam a atenção. A primeira delas: onde está Adão? Onde você está? Então pensa comigo, por favor. Você acha mesmo que Deus, conhecedor de todas as coisas, que conhece tudo, que sabe de tudo, está fazendo uma pergunta geográfica? Você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha mesmo que Deus não sabia qual era a árvore que Adão estava e Eva estava? Na verdade, meu irmão, essa pergunta não é geográfica, ela é posicional. Na verdade, Deus está perguntando a Adão: Adão, por que você deixou a posição que eu te coloquei? Por que você deixou de ser o meu representante? Por que você saiu da posição que eu te coloquei? Guardador do jardim, mordomo do jardim, cuidador do jardim. Onde você está agora? Adão estava dentro do jardim, mas o jardim não fazia mais parte da sua realidade. Assim como você pode estar dentro da igreja, mas a igreja pode não ser a realidade da sua vida. Você pode frequentar um culto como esse.
Você pode até sentir que Deus está presente num culto como esse, mas você pode estar afastado de fato da posição que Deus planejou você para estar. Você pode estar com o seu pensamento longe. Você pode estar com o seu pensamento voltado para você mesmo. E Deus está perguntando, essa pergunta que Deus está fazendo a Adão, faz a você, onde você está? Onde você está? Diga comigo, não dá para fugir da presença de Deus. Um versículo para a gente comprovar isso. Lindo, maravilhoso, profundo. Ah, se eu soubesse cantar. Mas eu não sei cantar. Pode colocar aí o texto, por favor? Salmo 139, eu vou esperar, porque esse versículo merece. Salmo 139, versículo 7 a 10. Não dá para a gente fugir da presença de Deus, irmão. Não tente fugir da presença de Deus, porque não dá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me sustentará. Não dá para fugir da presença de Deus. Agora preste atenção. É muito melhor, é infinitamente melhor você buscar a presença de Deus do que fugir da presença dele tentando enganar você mesmo. Não saia da posição de filho. Não saia. E olha aqui para mim. Não saia da posição de filho. Porque se você não sair da posição de filho, a mão de Deus vai te sustentar. Não saia da posição de filho. Adão saiu da posição. Você não pode sair da posição de filho. Permaneça na posição de filho, porque Deus vai sustentar você. Eu posso ouvir um amém por isso? Então você pode dizer assim: eu não vou deixar a minha posição de filho. Amém, amados? Olha outra pergunta que Deus faz a Adão: quem te mostrou que estava nu? Se a primeira pergunta tem a ver com posição, a segunda pergunta tem a ver com identidade. Deus está perguntando a Adão: quem te mostrou sua identidade? Quem mostrou que você estava nu? Quem é o outro? Na verdade é um confronto. Deus está confrontando Adão com uma dolorosa verdade. Qual a dolorosa verdade? Você perdeu a minha identidade. Quem que mostrou que você estava nu? Quem que revelou a sua nova ou a sua outra identidade? A maior obra do diabo na vida de um ser humano foi destruir a imagem de Deus, depois afastá-lo dele. A maior obra do diabo na vida do ser humano foi afastar, ou melhor, foi desconstruir a imagem de Deus.
O que fez Jesus? Jesus veio para reconstruir a nossa imagem com o Criador. Era para você dizer amém, irmão. O que fez Jesus? Ele reconstruiu a nossa imagem de Deus, a nossa identidade com o Pai. Por meio de Jesus, voltamos a ser filhos de Deus. Somos todos irmãos com o irmão mais velho que é Jesus, e todos somos filhos de Deus parecidos com Ele. Aleluia. Hoje o Senhor vai tirar os seus medos. Hoje você vai tomar o caminho de volta. Hoje você vai tomar o caminho que não é o caminho da fuga, de uma fuga espiritual, de uma fuga emocional. Hoje sua alma será restaurada por Jesus. Sua identidade e sua semelhança com Ele serão restauradas. Você crê nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos à última sabotagem humana. Sinal de uma sabotagem humana. Atribuição da culpa. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus perguntou à serpente. Não, desculpa, irmão, Deus não perguntou nada à serpente. É porque a atribuição de culpa é assim, tem que ter sempre um culpado, né? Só faltou perguntar à serpente: o que aconteceu? Perdoe aí o apócrifo. Nada escrito nisso. Deus é Deus de prestação de contas. Deus é justo. Sabe o que eu acho interessante em Deus aqui nesse texto? Deus não se isentou quando o pecado entrou na vida do homem. Deus não se isentou da tragédia. Deus veio no meio da tragédia. Só que no meio da tragédia Ele presta contas. Ele quer a prestação de contas. Adão, e aí, Adão? E aí, Eva? Esses versículos mostram que Deus perguntou a Adão e Eva, faz a pergunta a Adão e Eva: e aí, o que aconteceu? Em condições normais, nós poderíamos dizer que é uma oportunidade de confissão, é oportunidade de arrependimento. Em condições normais, e a gente pode crer nisso, Deus está dando uma oportunidade de confissão e de arrependimento. Só que ao invés de Adão e Eva tomarem a palavra de Deus, a prestação de conta de Deus, e se arrependerem, Ele bota a culpa no outro. Aí eu te pergunto, isso terminou no Éden? Será que o homem faz isso hoje ainda? Ou seja, será que ao invés da gente assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos fracassos, assumir os nossos erros, a gente coloca a culpa no outro? Será que a gente faz isso ainda hoje? O que você acha? Foi a mulher que se obdeu. Eu não fui o primeiro culpado. Foi a serpente que me enganou. Não fui a primeira culpada, foi ela. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando o homem peca, o diabo não é o primeiro culpado. Quem é o primeiro culpado? Somos nós. Ele só aproveita a oportunidade.
Então, que adianta a gente colocar a culpa no outro, na outra? Ah, não, eu não vou à igreja porque, assim, sabe, está chovendo. É porque amanhã eu preciso acordar cedo. E por isso que eu não fui ao culto. Eu passei alguns dias lá em São Paulo, na igreja São José dos Campos. E antes de chegar em São José, eu passei em Taubaté, na casa de um amigo meu, pastor Luiz Fernando, que foi aqui de Campos. Fui almoçar com ele. Eu, um amigo meu de Itaboraí, pastor Israel. Antes da gente ir para São José, o pastor nos levou à igreja para que o pastor Israel pudesse conhecer. E a gente viu o templo, e na conversa, o pastor Luiz falou assim: olha, depois da pandemia, 80 pessoas deixaram de frequentar a igreja. 80 pessoas. 80 pessoas é uma igreja. Uma igreja sai da outra igreja. E aí perguntamos aí, qual é a justificativa, se é que existe justificativa? Não. Aí tem gente que prefere ficar online. Não tem tempo. Tem que cuidar disso, cuidar daquilo outro. Ei, irmão, nós precisamos parar com esse negócio de botar culpa. Nos eximir da nossa responsabilidade. Se pecamos, vamos confessar. Se erramos, vamos consertar. Por quê? Porque Deus é misericordioso em nos perdoar. E Ele é poderoso para nos restaurar. Vou repetir. Deus é misericordioso para nos perdoar e é poderoso para nos restaurar. Por que Jesus veio a esse mundo? Exatamente para isso, para consertar o que deu defeito. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ei, irmão, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para dar defeito. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Você não é, ninguém é. Mas por meio de Cristo, Ele nos torna perfeitos diante de Deus. Então, para que você buscar culpa no outro? Para que você vai botar culpa no outro? Por que você vai botar culpa nisso, naquilo? Se você está sendo convencido pelo Espírito Santo que você errou, que você pecou, por favor, confesse seu pecado, porque Deus vai ser misericordioso com você. E por meio do sangue de Jesus Cristo, você será restaurado e uma nova vida você vai viver. Uma nova oportunidade você vai ter. Amém? Vamos caminhar para o final aqui? É claro que depois dos sinais são as consequências. E você fique tranquilo que eu não vou pregar de novo sobre as consequências. Mas vou citá-las. Sinais da sabotagem, vou repetir. Perda da inocência, perda da sensibilidade espiritual, desconstrução da imagem e semelhança do Criador, atribuição da culpa ao outro. São sinais de que deu defeito. Deu defeito. Só que depois do sinal vem as consequências. Eu vou citar as consequências e fique tranquilo, não vou falar em cada uma delas. Morte física e espiritual. O homem passou a ter que viver do suor do seu trabalho. A mulher passou a ter dores de parto. Ambos foram expulsos do paraíso. E a pior das consequências, o pecado passou a rodear a humanidade. Mas o Criador, Deus ficou passivo a tudo isso? Não. Deus nunca ficou passivo a nada, nem mesmo às ações erradas do ser humano. Deus nunca foi um Deus passivo. Deus sempre foi um Deus ativo, presente.
E eu quero provar a você pela palavra de Deus que Ele é um Deus ativo, presente. Deus que traz soluções para as nossas fraquezas, para os nossos erros, para os nossos fracassos, tudo porque Ele nos ama. Aleluia! E eu vou mostrar para você que Deus não ficou passivo, Deus trouxe solução. O texto diz no versículo 15 do capítulo 3, assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e a sua descendência, este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. De quem que Deus está falando? Deus está falando do seu filho Jesus. Era para você dizer um amém, irmão. Ei, deixa eu repetir para você. Deus é o primeiro profeta da Bíblia. E como primeiro profeta, Ele está profetizando que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Se o homem deu defeito, Jesus vai consertar. Deu defeito, o filho do carpinteiro vai consertar. Semente da mulher. O outro Adão. Você pensa que acabou? Vá para o versículo 21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher. Diga comigo, e fez o Senhor. Meu Deus, eu quando ouvi isso aqui, irmão, quando eu ouço isso aqui, Deus não parou de fazer, é Criador. Deus olhou para Adão e para Eva. Eles estão cobertos de folha de figueira. Uma tentativa enganosa de cobrir pecado. Deus olhou e disse: não. Não se cobre pecado com enganações humanas. Não se cobre pecado com tentativas humanas. Não se cobre pecado com religião. Só há uma maneira de cobrir e apagar pecado. Diga comigo, Deus foi o primeiro costureiro. Aleluia. Ele foi o primeiro profeta. Eu profetizo que vem aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai vir da semente da mulher. Aí Deus olhou para aquela folha de figueira, para aquela roupa de figueira, tentativa humana fracassada de cobrir pecado, tirou, e Deus costurou peles de um cordeiro e cobriu o pecado de Adão e de Eva. Pastor, o que isso significa? Alguém já ouviu falar que um animal, para ter a sua pele arrancada e servir de roupa, permaneceu vivo? Para um animal doar a sua pele, ele precisa doar o quê? A sua? Você entendeu? Significa dizer que Deus, antes de fazer a roupa, Deus fez um sacrifício. Deus fez o sacrifício de um animal inocente. O sangue foi derramado. Adão e Eva foram abraçados pela graça de Deus. Eu vou repetir. Deus nunca foi passivo. Deus nunca ficou parado. Deus sempre reagiu. Ele reagiu com Adão e Eva. Está aqui nessa noite para reagir em teu favor. Para agir em teu favor.
Como? Na pessoa do Filho. Ele está aqui nessa noite para consertar o que deu defeito na sua vida. Seu casamento está com defeito, Jesus vai consertar, irmão. Sua devoção está com defeito, Jesus vai consertar. O que está com defeito? O que foi sabotado? E aí, não vou falar de autossabotagem, porque se tem alguém especialista em sabotagem, é o diabo. Aí nós vamos falar dele mesmo, a culpa dele mesmo. Ele é especialista em sabotar a criação perfeita de Deus, que é o ser humano. Mas Jesus está aqui para consertar, para desfazer, fazer de novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero terminar dizendo que esse é o nosso compromisso. Qual o nosso compromisso? Pregar que Jesus conserta o que está errado. Esse é o nosso compromisso. E eu volto na minha palavra. A gente tem que sair desse culto com a plena certeza de que nós encontramos com Jesus, mas com a plena certeza de que vamos cumprir a missão depois de se encontrar com Ele. Mas você não pode sair desse culto com nenhum defeito. Se tem algum defeito na sua vida, precisa ser consertado hoje. Eu termino a minha palavra dizendo: Jesus está aqui para consertar o que está defeituoso. O que está com defeito aí, irmão? Eu não sei. Mas se você sabe que está defeituoso, eu te peço, por favor, eu vou fechar os meus olhos aqui. Vou até me afastar para não cair. Vou fechar meus olhos. Por favor, se você sabe que tem uma coisa defeituosa, sabotada dentro de você, por favor, não saia daqui sem pedir a Jesus para consertar. Tem alguma coisa que precisa ser consertada? Tem? Então não fuja. Não encontre um caminho, uma rota de fuga. Por favor, irmão, eu vou pedir para você agora fechar os seus olhos. E por favor, você não pode encontrar uma rota de fuga. Se você está se escondendo, pare de se esconder. Deus está te chamando. Deus está chamando você pelo seu nome. E está te pedindo: vem cá, fica perto de mim. Se achegue a mim. Eu te conheço. Foi eu quem te fiz. Eu conheço cada célula do seu corpo, cada protozoário do seu organismo. Eu sei o que tem dentro da sua alma. Eu te conheço. E por te conhecer, e por ter te feito, eu te digo: hoje eu quero colocar a minha mão em você para consertar o que está errado, para você prosseguir, me honrando, fazendo a minha vontade, e todos os dias se encontrando comigo para ter intimidade comigo. Ei, irmão, deixa o Criador colocar a mão em você hoje. Sabe o que eu acho lindo? Deus criou tudo pela palavra, mas o homem não criou pela palavra, ele criou pelo toque. Pelo toque. Então, a mão do Criador fez você, formou você. Ele sabe quem é você. Nós não podemos ser uma igreja
autossabotada, sabotada, defeituosa, torta, desconstruída. Jesus está aqui para fazer de nós uma igreja santa. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas Ele nos torna perfeito. Tem alguma coisa que precisa ser consertada na sua vida, irmão? Antes da canção ser entoada, faça diferente de Adão e Eva. Entenda que essa palavra é um chamado de Deus para a sua vida. E tudo que você precisa é sair de trás dessa sua árvore que você se esconde. Tudo que você precisa fazer é sair desse medo que você tem. E às vezes medo até de Deus, porque você acha que Deus vai te punir. Não, Ele não vai te punir. Deus é justo. Mas antes de Deus aplicar a justiça, ouça isso. Antes de Deus aplicar a sua justiça, Ele derrama a sua misericórdia e graça. Tem alguma coisa com defeito? O filho do carpinteiro quer colocar a mão em você. Madeira que precisa ser consertada, polida hoje. Por isso que o filho do carpinteiro morreu em um madeiro, para consertar o ser humano. Sai de trás do seu medo, das suas culpas, dos seus fracassos, e vem para o altar consertar a sua vida com Deus, irmão. Eu não estou te chamando simplesmente para vir no altar da igreja. Eu estou te chamando para consertar o que precisa ser consertado hoje no altar da casa de Deus. Eu não vou chamar você, Deus quem está te chamando. Sai do seu lugar, irmão, pode vir. Não estou te chamando, é Deus que está te chamando. Ou você vai ficar com vergonha, com medo? Vai achar, se eu for, as pessoas vão me criticar, vão conjecturar o que eu fiz, deixei de fazer, o que eu falei, deixei de falar. Irmão, não faz isso não. Você não precisa disso. Você só precisa de um encontro com Deus. Ele está aqui para te consertar, Ele é misericordioso. Sai, irmão, vem para cá. Vem se permitir ser consertado por Jesus, irmão.